Olá, meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Lente Aberta, aqui na TV Educativa de Ponta Grossa. Hoje nós vamos falar sobre comunicação de massa. Comigo no estúdio está a professora Karina Wojtowicz, do Departamento de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, um doutorado na área. Professora, bem-vinda. Obrigada, Ney. Agradeço pelo convite e pela oportunidade de participar aqui do seu programa na TV Educativa. Eu é que agradeço novamente pela sua presença. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta, falando sobre comunicação de massa. Comigo no estúdio está a professora Karina Wojtowicz, do Departamento de Jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professora, vamos começar pelo básico. Antes de comunicação de massa, o que é comunicação? Comunicação social. Bem, a comunicação ela pode ser entendida como algo inerente à própria atividade humana, né? Ela acabou fazendo parte da própria necessidade de sobrevivência do ser humano, então ela é vista mesmo como uma necessidade real e concreta. E ao longo do tempo que a gente vê é o desenvolvimento mesmo de técnicas para aprimorar essa possibilidade de se comunicar. Então, mesmo antes de existirem alguns meios já estruturados, né, que podem fazer parte de um processo de evolução, de desenvolvimento da comunicação, ela sempre existiu como possibilidade de troca, de interação, isso desde as maneiras mais primitivas de se comunicar, por meio de desenhos nas cavernas, por meio de sons, fazendo parte mesmo, né, dessa vida em comunidade, até o momento em que se começa a ter outros meios de se difundir informação. Isso passa pela comunicação oral, passa pelos livros e jornais que eram manuscritos, né? Então imagina o esforço que era, existia essa profissão dos copistas que eram responsáveis por fazer esse tipo de registro e era o único mecanismo que se tinha de registrar e fazer circular um tipo de mensagem, até que se tem a criação aí no século XV a invenção, né, dos tipos móveis, a possibilidade de conseguir reproduzir em larga escala livros e jornais por meio da impressão. Então isso representou, né, hoje se tem essa plena dimensão disso, não apenas hoje, né, já há muito tempo, do que representou em termos de uma revolução mesmo para o processo de comunicação, a criação de um mecanismo que pudesse levar uma mensagem a um público amplo. Então isso se deu assim de uma forma decisiva, com momentos diferentes, né, da realidade de cada país, mas com impactos muito grandes no sentido de disseminar ideias, de ter acesso à informação, de viabilizar trocas econômicas, de popularizar o acesso à leitura, né? Então foi um impacto muito significativo. E depois disso a gente poderia falar de uma outra grande revolução com o surgimento de meios de comunicação de massa já no século XX. Então, a invenção do rádio, ela se deu, né, representou de fato uma grande mudança em termos de hábitos, de comportamentos, de possibilidade de acompanhar a vida política, social, cultural de um determinado lugar. E a invenção da televisão aí nos anos 50 também representando, né, um grande passo, porque trouxe a questão da cultura da imagem, né, a cultura visual fazendo parte desse dia a dia, orientando conversas, criando toda uma lógica mesmo de participação das pessoas, de interferência nas conversas do dia a dia, a partir daquilo que é visto nos meios de comunicação. Então, até esse momento, o que a gente tem em termos de, né, no século XX, de veículos que puderam levar a informação até as pessoas, seria todo um processo de desenvolvimento de jornais, a criação de revistas e revistas de grandes tiragens, né, que marcaram época porque conseguiram tematizar assuntos, modificar comportamentos, trazer debates do ponto de vista político também. E isso tudo vai sendo aprimorado ao longo do século XX, até, né, mais uma vez, se ter uma grande revolução com a chegada da internet. Então, desde os anos 90, e aí teve um tempo até ela conseguir também se popularizar e se colocar como um importante meio de comunicação,
que trouxe impactos nos demais, né? Então, aquela discussão que se faz do fim do livro, o fim dos jornais, porque surge a internet, isso vem atualizando todo um debate, né, que a gente vê que não é exatamente assim. Existe uma mudança, ou aquilo que a gente chama de uma convergência de mídias diante da internet. Porque o rádio está também na internet, a TV está também na internet, então é um meio que veio agregar os demais. O jornal, da mesma forma. O que esse novo meio, né, ou essas novas mídias, tem representado em termos de comunicação é uma mudança muito grande no processo de produção, de circulação e de consumo de informação. Acho que isso é o que mais caracteriza mesmo o impacto dessas novas mídias na nossa vida, na nossa sociedade. Por quê? Até o surgimento desses meios, existe uma divisão muito clara entre quem produz informação e quem recebe. E com as novas mídias, né, qualquer pessoa que teria acesso, e isso os celulares ajudaram muito nessa popularização também do acesso à internet, né, então ter acesso a essa ferramenta, pode também produzir conteúdos, né, fazer circular, e às vezes a gente se surpreende que alguns conteúdos viralizam, né, e às vezes conteúdos que de fato não têm grande substância, mas é um processo que não tem muita explicação para isso. E também um consumo que passa a ser compartilhado, que passa a acontecer de uma forma individual, mas também coletiva. Então, isso vem redimensionando todo um debate que se faz sobre o papel da comunicação e com a clareza de que cada vez mais a comunicação faz parte do nosso dia a dia. Mesmo que a gente nem se dê conta, nem perceba o quanto ela se faz presente nas nossas escolhas, nas nossas conversas, naquilo que a gente consome em termos de informação, de gosto, de comportamento, né? Então, a comunicação é isso tudo. É essa comunicação que vem pelos meios, é a comunicação que se estabelece no dia a dia pelos mais diversos mecanismos e ferramentas de interação. A comunicação ela evoluiu muito nesse processo todo. Alguns especialistas dizem que a fala surge aproximadamente uns 100 mil anos. Dos sons guturais houve uma evolução. Não sei se esse dado é preciso ou não, porque alguns falam em 200 mil anos. Então existe um lapso muito grande de tempo nessas duas teorias. Já a escrita, existe um consenso que surge há uns 3 mil anos. E dentro do processo de escrita, quando chegamos aos tipos móveis com Gutenberg, daí já no século XV, muito tempo depois, uns 1500 anos depois, com Gustav Gutenberg, o processo de difusão do conhecimento se torna possível através de uma ferramenta de comunicação. Senão, não seria possível. Mas tudo isso foi alimentado pela comunicação interpessoal, num primeiro momento. Agora, essa comunicação interpessoal depende de um código, não é isso, professora? Sim, exatamente. Para existir a comunicação, é preciso ter, antes de tudo, um código que é compartilhado entre pelo menos duas pessoas. Porque isso passa pela língua, pela possibilidade de decifrar aquilo que se quer dizer, né? Existe toda uma discussão mesmo para se entender que a comunicação ela não acontece somente de forma verbal, né? Existe toda uma comunicação aí visual, gestual, que diz muito também, né? Leva também mensagens, e esses códigos precisam ser interpretados no seu conjunto para se estabelecer um processo de comunicação. Então, a própria origem da palavra comunicação vem de tornar comum alguma coisa, tornar comum essa mensagem. E a gente só pode dizer que existiu uma comunicação, existiu uma troca de informações quando aquilo que é dito é possível reconhecer o seu sentido, concordar ou não, né? Então, reconhecer não quer dizer aceitar o que o outro diz, mas conseguir compreender que conteúdo é esse que foi dito. Então, isso passa pelo conhecimento de uma língua ou de uma linguagem, como a linguagem de sinais, que só pode ser decifrada para quem domina aquele tipo de código. E aí, por mais que os mecanismos, as técnicas para estabelecer essa comunicação tenham se transformado e se aprimorado ao longo do tempo, o elemento essencial, que é o código, ele permanece e ele continua tendo essa exigência. Só acontece comunicação, seja numa fala direta, seja numa mensagem no WhatsApp, ou seja lá o que for, né, quando é possível reconhecer aquilo que é dito. A senhora falou da comunicação não verbal. Aí nós falamos da linguagem corporal, falamos do tom de voz, da expressão facial. Tudo isso conta, e conta muito. Dizem alguns especialistas que equivale até 70% da mensagem
E embora isso às vezes seja questionado, mas os profissionais de comunicação, eu acho que chegaram num consenso em relação a isso. A mensagem escrita ou aquilo que é dito, sem esses elementos, às vezes perde a cor, o brilho, a intensidade. E aí vem a pergunta, com essas mídias que nós temos hoje, por exemplo, a ferramenta como o WhatsApp, que é uma ferramenta de comunicação interpessoal, pode ser grupal também, que tem os grupos no WhatsApp, mas essa ferramenta, ela não é limitante na interpretação daquilo que está sendo dito? Com certeza, a gente teria níveis diferentes de interação que vão se dar e que não dá para a gente comparar. A possibilidade de interação numa relação ali direta, né, face a face, presencial, do que aquilo que é demandado por um dispositivo técnico. Então, o que tem de ruído, porque a informação foi mal elaborada, ou mesmo porque o corretor escreveu uma palavra ali que tornou aquela mensagem incompreensível, né? Então isso diminui muito a potencialidade de se atingir uma comunicação, né, que de fato consiga ser compreensível, interpretada da forma como aquele emissor de fato quis dizer. Então esse processo de interpretação passa pelo reconhecimento desses vários códigos. Então isso é bem interessante a gente perceber como que isso vai se dando, né, gradativamente com o uso desses vários recursos. O contexto em que nós nos encontramos também influencia, ou seja, a gente falou de uma língua, nós temos que falar a mesma língua, o mesmo idioma, para que possamos nos entender. Isso parece um tanto óbvio, o idioma é o código que eu perguntei antes. Mas, além disso, nós precisamos ter uma bagagem cultural em comum. Por exemplo, a palavra montaria. Aqui, para a gente que mora no sul, é cavalo, né? Já no norte é canoa, né? No norte do Brasil. Uma canoa, para que você possa navegar pelos rios, melhor dizendo. E aí fica a pergunta, a bagagem cultural, o meio em que nós vivemos, também influencia na mensagem? Certamente, até porque esses códigos de comunicação, né, que a gente se refere, eles são construídos pela cultura. Então, eles são compartilhados a partir do momento em que existe um universo comum, né, de sentido que foi construído numa determinada cultura. Então, às vezes, não é apenas o domínio de uma mesma língua que faz com que uma mensagem seja compreensível. E aí, esse exemplo dos regionalismos, ele é muito curioso, né? Porque o modo de comprar pão no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, você não consegue comprar o mesmo pão usando a mesma palavra. Eu sei porque eu já morei nesses 3 estados e é sempre um desafio, assim. Para cada lugar você tem uma designação para aquele mesmo produto. Então essas variações, elas dizem muito sobre esse elemento cultural que marca a possibilidade de conseguir ser compreensível, levar essa mensagem e ser interpretado da maneira como você pretende, né? Então isso é fundamental, né? Você tem níveis diferentes de interação, também com base nesse repertório cultural que cada um leva, né, e constrói ao longo da vida. Então, tem um autor, né, um semiólogo, historiador, também filósofo, Humberto Eco, falecido no ano passado, ele usava o termo enciclopédia para se referir a esse acúmulo de conhecimento que temos ao longo do tempo. Então, você só consegue interpretar uma mensagem quando você aciona uma enciclopédia, né, própria, de conhecimentos que vem pela tua experiência, por aquilo que você teve contato de outras leituras, para conseguir interpretar aquele texto. O texto pode ser, seja um texto escrito ou um texto, uma mensagem, né, em qualquer outro tipo de dispositivo. Então isso diz muito sobre esse elemento cultural, né, que cada um carrega e que em média a gente poderia dizer que o universo de pessoas tem em comum, mas que também tem algo que é muito individualizado, né, e que faz com que a vida em sociedade seja esse processo constante de decifrar códigos, de produzir informação, né, de interpretar, de debater ideias, que passa pela comunicação. Isso me gera uma constatação. Existe a palavra ruído, que foi retirada das telecomunicações como eu posso dizer, elemento de engenharia, né? Ou seja, os engenheiros em telecomunicações acabaram nos fornecendo para profissionais de comunicação o termo ruído. Quando existe um ruído em telecomunicações é porque existe um chiado, algo nesse sentido que interfere na entendibilidade da mensagem. E a gente acabou incorporando a palavra ruído como aquilo que atrapalha a mensagem.
E essas bagagens culturais, elas têm se tornado cada vez mais individuais, ou seja, vivemos numa sociedade de valorização excessiva do individualismo, ao contrário do que tínhamos de espírito coletivo há alguns séculos atrás. E existe uma coletânea de obras com o título História da Vida Privada, são vários volumes, que mostra bem essa diferenciação entre o coletivo e o privado ao longo da história da humanidade. Dentro desse contexto, quando a gente fala desse processo de interação na comunicação e de bagagens, esses ruídos atrapalham. Portanto, as mensagens que nós temos, ou que recebemos e enviamos, nem sempre são compreendidas por conta dessas enciclopédias individuais que cada um tem, não é isso? Exatamente. Então, a dúvida, antes da gente brigar com alguém, quando a gente recebe uma mensagem pelo celular, a dúvida, ela deve ser estabelecida. Será que a pessoa quis realmente dizer isso? Exatamente. É um questionamento constante, né, para a gente ter. Penso que também tem a ver com o próprio princípio, né, da liberdade de expressão, de opinião, de você manifestar uma determinada mensagem, mas muitas vezes é marcado por um pré-julgamento. E será que de fato é aquilo que se tentou elaborar, ou essa informação foi colocada de uma forma enviesada ou interpretada também de uma forma enviesada, justamente porque esse código não está muito aí em sintonia. Então isso acontece de fato, né, e pode ser motivo para grandes desavenças essa incompreensão. É verdade. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, comunicação de massa. Comigo no estúdio, a professora do curso de jornalismo da UEPG, Karina Wojtowicz, com doutorado na área. Professora, eu gostaria de utilizar esse bloco para já entrarmos na temática do programa, embora, obviamente, estávamos dentro dela no bloco anterior. Nós falamos sobre comunicação interpessoal, deixamos isso muito claro como ocorre, porque é ela que serve de substrato, ou seja, de base, para que a comunicação de massa acabe se desenvolvendo na sequência. E a comunicação de massa seria um processo de industrialização dessa mensagem? Bom, quando a gente fala de comunicação de massa, né, precisa entender que ela faz parte de uma lógica que foi se estabelecendo e se fortalecendo principalmente ao longo do século XX e que permitiu a criação, né, de grandes responsáveis, né, na maioria das vezes, né, empresas que foram responsáveis por organizar, sistematizar e controlar mesmo essa informação. Então, quando se fala de comunicação de massa, pressupõe todo um aparato, né, um aparato ali que envolve questões técnicas, comerciais, de sustentação desses veículos, né, desses suportes, que tem como objetivo, de fato, levar uma informação a um grande público. Então, a comunicação de massa, ela, desde que surgiu, foi passando por todo um debate que envolve as próprias concessões, né? Então, para conseguir ter uma rádio, ter o direito a produzir uma informação, ou mesmo dispor de um canal de TV, existe um mecanismo que é regulado pelo próprio Estado, que vai conceder a essas emissoras ou entidades o direito de produzir essa informação em larga escala. Isso tem resultado também numa discussão que já vem há um bom tempo sobre a necessidade da gente discutir também a própria qualidade da informação que esses grandes grupos oferecem para nós, né? Porque cada vez mais as pessoas buscam uma informação que seja próxima do seu cotidiano, próxima do seu dia a dia, e o próprio nome, o próprio termo comunicação de massa, ela acaba, de certo modo, pressupondo um público que consome as mesmas coisas. E não é isso que a gente vê, né, como uma necessidade de informação. Por isso que pode-se dizer, né, que cada vez mais a busca de uma informação local, regional, o acesso e essa aproximação com coisas que acontecem na sua realidade tem sido buscada por parte do público, mas nem sempre tem sido valorizada por aqueles que produzem informação, né?
Digo isso mais para chamar atenção para outra questão, né, sem querer desviar a tua pergunta, mas mais ou menos nessa linha, que é a importância de contar com canais que são públicos e que vão oferecer um outro tipo de conteúdo, né? Tem isso como princípio, oferecer para os cidadãos uma outra informação que não é apenas aquela que dá um retorno financeiro, que dá um retorno comercial e é medida pela audiência. Né? Porque se a gente pensar na lógica de grandes redes de rádio, de TV ou grandes portais de notícia, muitas vezes não é a preocupação com a qualidade da informação que move o trabalho desses grandes veículos de comunicação de massa, e sim a possibilidade de ter algum tipo de rendimento que pode ser medido em audiência, em valores de anúncios e tudo mais, para consolidar esses mesmos meios. Então, para isso existem outros tipos de canais que não tem esse tipo de atrelamento, né, político, econômico, ou seja lá o que for, e que consegue levar, né, uma valorização do local, uma valorização da cultura que faz parte do dia a dia das pessoas, levar a educação, né, levar, enfim, outros aportes de conteúdo que passam a fazer diferença na vida de cada um. Então, cada vez que a gente pensa a respeito dessa lógica da comunicação de massa, me parece que ela está também associada a um debate, né, que vem, então, de algum tempo, como eu dizia, que é pela necessidade de pensar a democratização da comunicação, a ampliação de espaços de comunicação, uma pluralidade, né, que possa ser garantida, porque é muito difícil as pessoas associarem, num primeiro momento, a comunicação como um tipo de direito humano. E ela é reconhecida como um direito humano. Mas parece que a gente tem tantas outras necessidades que são tão ou mais urgentes, né? E, de fato, né, se viveu e se vive contextos de tanta dificuldade para a grande maioria das pessoas, que a comunicação nem sempre é vista como algo, puxa, eu preciso reivindicar também a qualidade dessa informação ou a possibilidade de participar desses espaços de comunicação. Por quê? Porque isso faz parte, né, e tem reflexos diretos na vida de cada cidadão. Então, ao assimilar sem maiores questionamentos, ou melhor, sem perceber que existem algumas intencionalidades que marcam essa produção nos grandes meios de comunicação, a gente também está ajudando a consolidar uma estrutura, uma forma de fazer a informação que nem sempre é comprometida com a questão da cidadania. Então, acho que esse é um debate que também precisa ser colocado. Bom, pelo que eu posso entender da sua resposta à minha pergunta, realmente sim, existe um processo de industrialização, e toda a indústria necessita de lucro, porque é uma empresa, a empresa não vive sem lucro, e quando eu falo lucro, aquilo que remunera o empreendedor, né, tirando, obviamente, todas as despesas operacionais, incluindo aí a folha de pagamento. E a mensagem, eu tenho a impressão, nos veículos de comunicação, que ela é produzida em grande escala, com uma estrutura que é semelhante à estrutura industrial. Nós temos diferentes departamentos dentro de uma emissora de TV, por exemplo. Temos o departamento técnico, que cuida de toda a parte operacional das antenas, das câmeras, enfim. Temos o departamento comercial, o departamento financeiro, temos o departamento de jornalismo. Né? No caso da Rede Globo, por exemplo, né? Aí eu não estou falando mal, por favor, que ninguém se ofenda, mas temos o departamento de produção, que acaba gerando os núcleos de telenovelas, que são tão famosas mundo afora, né? Muito bem feitas, diga-se de passagem, algumas valorizando e mostrando a cultura brasileira para os próprios brasileiros, porque nós moramos praticamente num continente, né? O nosso país é enorme. Mas eu só mencionei isso porque a impressão que se tem é que realmente é um processo industrial, né, com diferentes departamentos, com diferentes funções, cada um executando sua tarefa operacional. Dentro de um departamento de telejornalismo temos 3 funções básicas: o produtor, o repórter e o editor, né, além de todas as chefias que existem dentro do controle do departamento de jornalismo. Essa estrutura profissional montada faz com que a mensagem tenha o seu teor, vamos falar especificamente de jornalismo, garantido, ou a manipulação é quase inevitável dentro de uma linha de montagem como essa?
Bem, esse processo todo a que você se referiu está ligado à própria profissionalização, né? E a esse processo que foi se incorporando mesmo ao fazer jornalístico. Então, existe uma grande estrutura que é necessária para se manter uma produção de qualidade. Uma estrutura que é técnica, uma estrutura de pessoal, né? Como você apresentou. O que me parece é o seguinte, existe um compromisso que todo jornalista tem que assumir com a pluralidade da informação, né, com uma abordagem que eticamente seja defensável também e, antes de tudo, se orientar pelo interesse público. Né. O que a gente vê é que, embora isso oriente em grande medida ou na maior parte das vezes a atividade do jornalista, existe uma interferência muito grande também que vem de outros fatores que são externos à profissão. E que passam pelos interesses que regem essas grandes empresas, pelo tipo de retorno que se tem, pela angulação da informação, tentando favorecer uma determinada orientação política. Então, o tempo todo a gente se depara com essas situações. E isso está ligado à própria linha editorial que cada veículo assume. Alguns assumem publicamente, né? Então aí a gente entra no outro aspecto, que é essa variação mesmo, né? A gente chama de linha editorial essa orientação, esse lado que, na verdade, né, de certo modo, não necessariamente um lado, mas aquilo que deve orientar o conteúdo produzido por um determinado meio de comunicação, né? A empresa que faz isso de maneira clara é melhor do que aquela que faz de maneira escondida. Né? É melhor ter uma linha editorial expressa. Né? Desculpe interrompê-la, por favor. Sim, sim, é exatamente isso que eu ia comentar, porque em alguns países isso é evidente. Você compra o jornal tal porque ele tem uma orientação de direita ou de esquerda, ou tem um tipo de abordagem que você previamente sabe qual é, e se identifica justamente porque o conteúdo já vai te levar a essa leitura. Né? E, no entanto, no jornalismo brasileiro, a gente foi influenciado por um modelo que passou a valer principalmente a partir dos anos 50 no Brasil, numa influência norte-americana, que é abraçar esse mito da neutralidade jornalística, como se ao simplesmente o jornalista muitas vezes se isenta da responsabilidade por aquilo que produz, ao dizer que ouviu os dois lados. Pode até ter ouvido, mas às vezes o modo de produzir uma determinada mensagem, abrindo um espaço maior para um dos lados, ou angulando a informação, ou deixando de trabalhar tal dado, ou dando visibilidade a algo e não a outra coisa, isso também tem a ver com determinadas escolhas. Né? Nem sempre elas estão tão em sintonia assim com uma determinada vertente política, ideológica, ou seja lá o que for. Mas, de qualquer modo, todo jornalista é um ser humano, tem as suas crenças, né? E deve se policiar o tempo todo nesse compromisso com o interesse público e não usar isso como um meio para consolidar determinada opinião, em especial a opinião que é orientada por um veículo de comunicação. Então, isso faz com que essa percepção, né, exige que a gente tenha cada vez mais uma leitura crítica em torno daquilo que consome. Então, eu sei claramente qual é a orientação política de um veículo como a Veja, né, ou de um jornal como o Estado de São Paulo, porque no seu editorial e no modo como ele apresenta a informação, ele já deixa muito claro quem é que está condenando, quem é que está tendo uma visibilidade e que ângulo é esse para se olhar a realidade. Então, depende das lentes que a gente vai escolher para enxergar essa realidade. Agora, acreditar, né, numa isenção plena dos meios, eu acho muito difícil. Eu acredito que tem veículos muito sérios, comprometidos com o interesse público e que o jornalista tem essa autonomia de conseguir, né, trabalhar a informação dentro de determinadas referências. Mas a defesa de um determinado ponto de vista ou uma linha editorial acaba, sem dúvida alguma, interferindo nesse trabalho. Então, é um embate constante. Não estou dizendo que não é possível ter essa liberdade e essa autonomia, mas que existe uma relação muitas vezes conflituosa, estou falando principalmente de grandes meios ou daqueles que têm um controle maior sobre aquilo que entra ou não entra, e que faz com que a gente também perceba a relevância e a importância de veículos que não têm essa obrigação de um retorno financeiro ou que não precisam prestar contas a determinada linha política. E aí estou falando da relevância que veículos alternativos, que veículos educativos, comunitários, né, passam a assumir, porque eles têm um vínculo muito maior com setores da sociedade do que propriamente tem que dar respostas, né, a esses
financiadores de mídia. Se bem que dentro dessa lógica industrial existe a questão da credibilidade no caso do jornalismo, né? Se uma emissora perde a credibilidade com seu departamento de jornalismo, automaticamente ela tem prejuízo, porque o anunciante não vai querer vincular um nome àquele produto. Tivemos, há alguns anos atrás, um jornal de cunho sensacionalista, numa das grandes redes do Brasil, e o telejornal tinha uma audiência fabulosa, mas nenhum anunciante queria atrelar o nome a ele. Sim. Isso acabou sendo um fato à época, né? E hoje nós vemos isso de maneira clara também. Embora a interferência no conteúdo seja quase que constante, mas o bom empreendedor nesse campo preserva a credibilidade, não? Sim, sem dúvida. Essa credibilidade, então isso acaba servindo como um parâmetro também para você evitar abusos, né? E ter de fato um compromisso em levar essa informação dentro de determinados parâmetros que são justificáveis pelo jornalismo. Eu só chamo a atenção muito mais para que a gente sempre faça constantemente esse contraste. Perceba que o tipo de informação que circulou num veículo de circulação nacional, outro veículo de comunicação local e outro veículo alternativo, muitas vezes pode mostrar praticamente 3 fatos diferentes, né? Então você tem um mesmo, mas você tem leituras e possibilidades de abordagens que são variadas. O que eu entendo é que é preciso empoderar, digamos assim, o público para que ele perceba a importância que tem em atribuir essa credibilidade ou não, né? Questionar a informação, reagir a determinados conteúdos. Isso tem sido feito de uma forma bem sistemática, quando a gente vê reações praticamente imediatas, quando algum veículo abre espaço para conteúdos, por exemplo, machistas, racistas, homofóbicos. Isso rapidamente tem uma repercussão pelas redes e muitas vezes faz com que esse mesmo veículo tenha que ou se retratar ou trabalhar uma abordagem diferente, porque o público também não aceita qualquer coisa, né? Então, muitas vezes, os meios de comunicação ou quem está à frente desse processo de produção de informação tem uma imagem muito idealizada de quem é que está consumindo, né? Ou imagina ali dentro de as pesquisas vão orientar que público é esse, mas a gente tem que entender que esse público é muito diverso, tem sim capacidade de resposta, de reação e não vai fazer uma leitura acrítica de tudo aquilo que recebe. Então acho que a gente está no momento mesmo de repensar essas estruturas e ver que as pessoas, primeiro, não se orientam mais por um único veículo e isso torna esse compromisso de garantir uma pluralidade, de mostrar outras coisas, tem se mostrado cada vez mais presente na atividade jornalística, porque do contrário compromete esse elemento credibilidade. Obrigado, professora, pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é comunicação de massa. Comigo no estúdio está a professora Karina Wojtowicz, do Departamento de Jornalismo da UEPG, com doutorado na área. Professora, eu gostaria de resgatar uma parte do bloco anterior, quando a senhora falou que emissoras alternativas, ou veículos de comunicação alternativos, como os veículos comunitários, por exemplo, e também os veículos educativos, têm um papel preponderante na, como eu posso dizer, apresentação de versões alternativas de fatos jornalísticos, por exemplo, e também na valorização da cultura de onde essa emissora se encontra inserida. Aí falando de canais eletrônicos, meios eletrônicos, embora existam também os meios impressos que precisam ser valorizados e devem. No caso de emissoras educativas, é interessante lembrar, em pesquisa feita em 2014 pela BBC, ela contratou uma empresa para executar essa pesquisa, essa empresa chegou à conclusão, através dos seus parâmetros, que a TV Cultura de São Paulo, com quem nós dividimos o sinal aqui, a TV Cultura de São Paulo foi considerada a segunda melhor TV educativa do mundo, perdendo apenas para a própria BBC. Né? E aí vemos que produzimos bem no Brasil. Mas o público valoriza? Será que o público consegue se enxergar nas emissoras educativas? Ou às vezes a linguagem é muito hermética, é muito fechada, muito acadêmica? Ou é necessário que seja assim
para que exista um esforço de aprendizagem? Olha, é uma excelente discussão, né? Porque, antes de tudo, é fundamental ter opções. E os canais educativos e a TV Cultura, ela realmente foi se consolidando como esse espaço que conseguia levar uma programação diferenciada, temas para debate, popularização da ciência, valorização daquilo que é produzido de cultura nacional, uma produção diferenciada para crianças, para diversificação mesmo de diferentes públicos que se sentem contemplados numa programação como essa. Vem mostrando um compromisso com uma emissora que tem, né, esse nome, traz esse nome de ser uma emissora pública. E isso demarca claramente com o que ela está preocupada, que tipo de conteúdo ela tem que oferecer. Por que ela não consegue disputar a audiência com uma grande emissora que faz o uso comercial desse meio? Porque é algo muito mais apelativo, né? O tipo de programação dessa emissora, oferecendo muito mais entretenimento, tem a ver também com as escolhas do público. Então, isso não quer dizer que as emissoras educativas, comunitárias ou mesmo as produções, né, mais alternativas e independentes sejam menos importantes porque têm menos audiência. Elas precisam, né, continuar com essa perspectiva, o tempo todo repensando o seu formato, a sua linguagem, para também se tornarem atrativas, né, mas sem deixar de se orientar por esse conteúdo que faz a diferença quando se trata de levar uma informação, né, de pensar também na formação de cidadãos com contato com conhecimentos, com conteúdos que não aparecem numa emissora comercial. Na verdade, se for pensar pela própria lógica de uma concessão pública, que inclusive apropriada comercialmente pela grande parte das emissoras que existem, né? Estou falando aqui mais especificamente de emissoras de televisão, por lei elas são obrigadas a também oferecer um conteúdo de informação e de educação na sua grade. O problema é que elas vão fazer isso em horários que também não têm grande audiência. Não são aqueles horários nobres, aqueles horários que vão dar um retorno financeiro significativo na sua grade. Então, elas investem, obviamente, numa fórmula que dá um retorno, que consegue audiência, mas que ainda assim estão sofrendo um processo de perda de audiência gradativo. Porque as pessoas estão diversificando ou mesmo mudando os próprios hábitos de consumir esses meios e fazendo isso não necessariamente naquele horário específico de acompanhamento da programação, mas vão fazer isso depois acessando a internet, buscando só aquele conteúdo que interessa. Então essa reformulação do próprio mercado ela tem sido colocada para todas, né? O que eu penso é que essas emissoras então, né, que eu vejo com uma grande importância, né, a relevância do seu trabalho, como os canais, né, que assumem essa perspectiva educativa e cultural, né, como é o caso da TV Cultura, como é o caso de uma emissora como essa, educativa, que é municipal e que é um espaço para trazer outros assuntos que não necessariamente vão aparecer, né, nas emissoras mais comerciais que não têm esse tempo, tem uma restrição de tempo na sua programação para falar do local, para trazer temas amplos para debate e discussão com a sociedade, pela representatividade que elas têm, que não pode ser medida só por audiência, mas por um outro público que também vai se aproximando e percebendo a importância que elas têm. Então, é claro que elas não têm a mesma possibilidade de divulgação, não trazem uma programação que seja tão apelativa, num retorno imediato ali de entretenimento, mas gradativamente elas estão também cumprindo ali o seu papel e a sua função. Então, se questionar sobre essa produção e também como ela está sendo percebida e recebida por parte do público, né, leva a pensar mesmo e a aprimorar esses espaços de modo que eles possam continuar sendo atrativos, interessantes ou mesmo melhorados para despertar o interesse de diferentes públicos. A TV Cultura tem conseguido sucesso com isso, né? Inclusive no público infantil, onde a audiência é razoavelmente boa, a nível nacional e aqui em Ponta Grossa também. Agora, os programas educativos, eles não necessariamente precisam ser, como as pessoas dizem, chatos. Exatamente. Então, um programa de entrevistas como esse, às vezes pode ser um pouco monótono, mas isso depende muito, obviamente, de um bom entrevistado, como a senhora está sendo um bom entrevistado, né? E também da condução do processo, do tempo
que o programa tem, mas o fato é que os trabalhadores dessa indústria, que também não deixa de ser uma indústria, só que com um foco mais humano, né, que são as TVs educativas, o esforço desses profissionais tem sido no sentido de se tornar cada vez mais, como eu posso dizer, próximos da linguagem contemporânea. E também acessíveis de uma forma que não prejudiquem o conteúdo. Pela leitura que a senhora faz desses veículos hoje, eles têm conseguido atingir essa meta? Olha, posso talvez trabalhar mais diretamente com o exemplo da IBC, que foi, né, nos últimos anos, e agora é uma dúvida de como ela vai ser conduzida, né, a partir de então, mas foi aprimorando bastante o seu espaço para trabalhar conteúdos variados, com muita qualidade, e conteúdos que são repercutidos em várias outras emissoras, né, que é ligada então, né, é uma emissora vinculada, uma rede, né, de comunicação vinculada ao governo federal, mas que traz ali vinculada não politicamente, vinculada porque é subsidiada, né, pelo próprio Estado, mas que tem essa preocupação de produzir conteúdos, tem vários ali, um espaço importantíssimo para a produção de reportagens, muitas delas que são transmitidas então em outras emissoras, programas ligados à cultura, produção de documentários, né, que é um formato que existe muito pouco nas emissoras comerciais. Então eu acho que muito se avançou nessa busca de outras linguagens mais próximas de interesse de quem não está se sentindo tão representado assim nessa repetição de conteúdos que a gente vê na maior parte das emissoras de televisão. Então, quem está buscando um conteúdo diferenciado, hoje tem possibilidades, tem opções para conseguir, né, ter acesso a essa produção de conteúdos que não se esgota ali naquela produção massificada, né, que os grandes meios já estabelecem. Acho que ainda tem muito que avançar nessa busca por uma linguagem mais inteligível mesmo, um conteúdo que possa ser, entre aspas, né, traduzido para atingir diferentes públicos e que, acima de tudo, né, leve informação, leve a pensar, não bestialize o público ou não nivele mesmo, né, dentro de uma capacidade média desse público, e sim entendendo que é possível sim trabalhar outros conteúdos, diversificando linguagens e valorizando de fato aquilo que justamente não costuma ter espaço nos grandes meios. Acho que esse é um diferencial que tem sido uma aposta para muitas emissoras que trabalham de forma mais independente mesmo, né, desse retorno mais comercial, que tem conseguido um apoio, uma adesão, né, por parte do próprio público, e mesmo projetos independentes que têm sido bancados ou por entidades ou mesmo por financiamento coletivo, com outros enfoques e que têm descoberto mesmo, né, têm sido bastante reconhecidos, premiados, por conseguir superar uma padronização que muitas vezes se impôs, se colocou, principalmente numa produção de audiovisual, e que pode se dar de outra forma. Então, acho que a gente está num momento ali de redescoberta de alguns desses modos de produção que devem levar em conta essa diversidade de públicos e a necessidade de falar sobre outras coisas que não têm sido tematizadas em profundidade na grande maioria dos meios de comunicação. A questão dos documentários, já que a senhora mencionou, isso é interessante, porque tem muitas emissoras que estão tendo lucro com os documentários, e já há um bom tempo. National Geographic, por exemplo, com o seu canal de TV, é uma revista famosa, sempre foi, mas agora com o seu canal de TV vem obtendo lucros razoáveis com os documentários que faz. A própria BBC, que a gente mencionou antes, com os seus canais alternativos, as suas divisões, né, consegue produzir documentários também. E temos o History Channel, que também tem documentários interessantes, o Discovery, em seus vários canais, que também tem documentários interessantes, e isso acaba sendo consumido pelo público, que acaba se habituando com o formato. E às vezes procurando esse formato nos outros meios de comunicação. Ou seja, há uma esperança nesse processo, né? Sem dúvida. O grande problema é que, na maior parte das vezes, esse tipo de produção
está restrito aos canais a cabo, né? E aí não é todo mundo que vai ter acesso a essa comunicação via cabo, porque isso implica em custos. De qualquer forma, é o contato com essa outra linguagem que, para quem se interessa por um determinado tema, vê que tem um outro tratamento ali, que consegue uma profundidade que muitas vezes uma reportagem breve, né, não vai conseguir levar. E outras experiências, como séries de reportagens, que você consegue desdobrar aquele tema ao longo do tempo, garantindo um aprofundamento, né, trabalhando essas temáticas variadas. Então, acho que a gente vive, de fato, um momento que é preciso repensar alguns parâmetros do próprio jornalismo, né, porque se percebe que nem sempre aquilo que é justificável pelo que a gente chama de critério de noticiabilidade, né, o que merece ser notícia, não está sendo, de certo modo, banalizado e deixando de lado outras questões que caberiam tematizar e discutir no dia a dia, mas que acabam passando ao largo do trabalho jornalístico. Para além disso, a busca por um aprofundamento. A notícia breve você já encontra nas próprias redes sociais. Então, qual seria o diferencial dos meios de informação que são produzidos dentro de uma determinada estrutura profissional, técnica, que tem condições de oferecer outras coisas? Então, o diferencial seria justamente trabalhar a qualidade dessa informação e o aprofundamento daquilo que é dito. E, sem dúvida alguma, repensar essas linguagens, né? Acho que uma marca do nosso tempo hoje, da comunicação hoje, é esse caráter multimídia, e isso tem impactado, né, nessa mistura de uma comunicação que é visual, que tem que ter um caráter também mais interativo, de participação, que pode somar várias linguagens, a linguagem do texto, da imagem, o áudio, os recursos que é possível utilizar para produzir uma informação, né, com tais características. E alguns portais de informação, né, só gostaria de destacar isso, têm trabalhado mesmo, portais que são independentes ou que conseguem algum tipo de financiamento ou que têm uma linha editorial de valorizar o trabalho com determinados grupos, principalmente minorias sociais, que tem, sem dúvida alguma, conseguido mostrar outros atores, trazer conteúdos para o debate, se colocar como interlocutores quando se trata de grandes questões, de grandes temas da atualidade para discussão. Então, aí tem um ganho, né, que muitas vezes faz com que aquilo que aparece num veículo que pode parecer pequeno ou sem uma grande adesão, tenha um impacto no público e, às vezes, consegue também chegar e influenciar os grandes meios de comunicação. Então, essa lógica ela tem sido né, repensada e rediscutida o tempo todo, e é algo que nos move a pensar, né, que comunicação teremos daqui a algum tempo. Professora, estamos chegando ao fim do programa, temos mais uns 2 minutos e meio, e eu gostaria de fazer o seguinte questionamento. A gente fala de responsabilidade na produção de conteúdo por parte dos veículos de comunicação, de um controle que seja pelo menos responsável do ponto de vista social, para que a mensagem chegue, no mínimo, com a integridade das informações preservada, né? A visão pode ser uma visão dentro de uma linha editorial específica, mas que as informações estejam ali de forma íntegra, correta, né? Ou seja, preservando o interesse público. Mas eu quero que a senhora aborde isso rapidamente, embora seja um assunto delicado. O mesmo cuidado na produção de conteúdo deve ter o responsável pela sua página no Facebook, ou seja, o indivíduo que nos assiste agora, nesse momento, aquela pessoa que está na frente do seu computador, às vezes, vendo a TV ao mesmo tempo, ou com o telefone na mão, mexendo no Facebook, seja o Facebook, o Instagram, é preciso que a pessoa também seja responsável consigo mesma e com os outros na hora de produzir o seu conteúdo, porque o que temos visto ultimamente é, em primeiro lugar, a intolerância prevalecendo nessas redes. Então, é preciso que a pessoa seja responsável, até porque ela pode ser criminalizada, ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que está disseminado aí uma lógica assim, de que é como se você pudesse compartilhar e produzir qualquer tipo de conteúdo sem nenhum tipo de responsabilização. E isso é muito grave porque a gente entende que mesmo a pessoa que não escreveu um texto de caráter, por exemplo, racista, mas foi lá, compartilhou, deu visibilidade para aquilo, está sendo corresponsável pela disseminação daquele tipo de conteúdo. Então, acredito que o filtro ele tem que se dar em tudo aquilo que a gente produz de informação, né, pensando aí nessa comunicação que se estabelece no dia a dia de todo cidadão,
Isso precisa ser pensado de uma forma, né, responsável, porque é possível sim, né, ser criminalizado por qualquer atitude que ultrapasse esse limite do respeito ao outro, e é preciso também, né, pensar nessa ideia de combater mesmo um discurso de ódio e qualquer violação aos direitos humanos que acontece de uma forma banalizada, mesmo nas redes sociais. Então, só gostaria de chamar atenção para isso, não confundir aquilo que a gente chama de liberdade de expressão com um abuso de utilizar uma informação para disseminar um discurso de ódio. São coisas diferentes. A liberdade de expressão, ela deve ser garantida, né, de qualquer maneira, mas tendo como parâmetro até onde você está atingindo o outro, né, afetando o sujeito, criando ali qualquer tipo de irresponsabilidade, né, ou violação mesmo de um tipo de direito que muitas vezes pode ser irreparável, né, ao disseminar uma informação preconceituosa ou produzir uma informação ali mentirosa em torno de uma pessoa ou de um grupo social, e isso é muito grave. Ao mesmo tempo, eu queria chamar a atenção também para o fato de que essa liberdade, ela tem alimentado toda uma rede colaborativa que muitas vezes ajuda a chamar a atenção para causas sociais, e isso tem sido incorporado muito na prática de movimentos sociais, de grupos organizados, que conseguem ali levar uma informação, muitas vezes superando, né, atingindo um grupo muito significativo, conseguindo fazer isso com responsabilidade e como um serviço de contra-informação, né, ao controle informativo mesmo que tem, muitas vezes pelos grandes meios. Então a gente está falando de processos que acontecem nos mesmos espaços, com as mesmas ferramentas, mas com lógicas que são completamente diferentes. Então a gente defende que essa liberdade, que essa comunicação seja livre, mas tendo como parâmetro a responsabilidade naquilo que se produz. Professora, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no programa Lente Aberta, na TV Educativa de Ponta Grossa. E muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. Eu completei no começo de setembro 30 anos de carreira. Desses 30 anos, 28 em Ponta Grossa. Gostaria de agradecer ao povo desta cidade que me acolheu e me tornou cidadão honorário. Muito obrigado a todos que estão me assistindo neste momento e que Deus abençoe essa cidade, o povo que nela vive. Porque sem ele, esses últimos 30 anos não teriam sido possíveis. Um grande abraço e até a próxima semana.